tem do livro que ele escreveu, que fala sobre o título O Peso de uma Escolha, tá? E então vai ser tudo assim, como sempre foram as outras gravações, bem informal, vai ser mais um papo entre amigos do que notoriamente uma entrevista, tá? Então nós estamos aqui, né, e o nosso amigo vai falar um pouco de como surgiu a ideia dessa obra literária dele, quais foram as perspectivas que ele teve em relação a essa escrita que ele fez, entre outras muitas coisas que vão surgindo de acordo com o que nós vamos conversando. Então vamos lá. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, seja Gustavo. Bem-vindo ao nosso aí, blog, pessoal. seja bem-vindo ao nosso Face. E aí, galera do Blog do Barulho, beleza? Explica para nós um pouquinho aí como é que foi feito essa... da onde surgiu a ideia, da onde surgiu a inspiração para que tu escrevesse esse livro, que já vou dizer, né, diga-se de passagem, eu já vou adiantando, tive a honra de, acredito, ser um dos primeiros, se não o primeiro a ter lido. E com certeza teve. Vou te dizer assim, ó, desde a primeira, eu sempre falei isso, né, para todos que conversam comigo. Uma das primeiras pessoas que eu falei sobre isso foi a minha esposa, e eu disse, o cara já começou o livro arrebentando. A entrada dele, o início, o prefácio, tudo ali foi uma coisa muito louca, né? Foi totalmente que tu já entrou querendo dizer assim, ó, eu sei do que eu tô falando, né? E já desde a primeira folha ali já foi uma coisa que aquele tipo de livro, aquele tipo de obra que desde a primeira folha tu quer ler para saber qual foi o final, né? Que bom. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de ler, e esse tipo de obra, então, que independente de que seja ficção, seja romance, seja o que for, esse tipo de obra, esse tipo de literatura que faz com que o leitor, né, tenha essa vontade de chegar ao final do livro, já mal tendo começado, é uma coisa que poucos têm esse dom, né? Então, assim, nesse diapasão, né, nessa premissa, eu gostaria que tu explicasse, assim, que tu expusesse da onde surgiu toda essa inspiração, como tu chegou a essa obra do Peso de uma Escolha. Cara, assim, ó, pra começar, tu me botou numa saia justa, né? Porque eu realmente não sei explicar exatamente. Porque foi assim, eu fui músico a minha vida inteira, como tu sabe. Sim. Tocando em banda de rock desde jovem, desde os 18, 20 anos. E até bem pouco tempo atrás ainda tocava. Mas eu sempre compus canções, letras de música, poemas, poesias. Eu gosto de me expressar com as palavras, eu acho bacana, eu acho que eu me expresso melhor com as palavras do que necessariamente conversando. Então eu sempre usei as palavras como um subterfúgio para poder explicar o que eu sentia, né? E a história do livro foi até uma história muito engraçada, porque, apesar de ser um pouco dramático, porque eu passei um período da minha vida bem difícil, em que eu estive em depressão, tive um período bem grave de depressão, né, que eu tive que ficar afastado do trabalho e tudo, dedicação, aquela coisa toda, desenvolvi síndrome do pânico e tudo mais. E foi exatamente durante esse período que eu tive que parar com a música, que era o que eu mais amava na minha vida e continuo amando, né? A música, eu acho a música maravilhosa. Tive que parar com a música porque eu não conseguia mais estar na presença de muitas pessoas, num palco tocando com muitas pessoas. Eu comecei a desenvolver, acredito que uma fobia de estar no meio de muitas pessoas. Mas eu tinha essa necessidade de me expressar. Eu frequentava uma psicóloga que eu não consegui manter uma conexão com ela. Até o dia que ela teve a ideia de assim, que eu disse pra ela que eu escrevia, disse, me traz os teus escritos. Né? Porque de repente pode ser que se expresse melhor. De fato foi assim, eu levei os escritos para ela achou bacana, ela começou a entender e tudo. Eu digo, vou continuar nessa história de... Então melhor do que eu não consigo falar, eu vou escrever. Sim. Né? De alguma forma eu tenho que botar para fora, até tipo assim, fica aquela coisa na cabeça da gente, quem passa por isso sabe do que eu tô falando, fica aquela coisa martelando na cabeça. Tem que achar um jeito de botar aquilo para fora para poder aliviar o peso. Exatamente. Entendeu? E a escrita é a forma que eu tenho de fazer isso, seja uma canção, seja poema, ou seja agora uma história, um romance ficcional, enfim. Então, mas a história do livro exatamente surgiu quando eu estava nesse período. Eu estava trabalhando na
recepção do hospital onde eu trabalho, na cardiologia, e uma professora, a professora Fátima, era familiar de um paciente que estava internado no hospital. Um dia ela passou na recepção, já era tarde, eu fazia um horário até tarde da noite. Eu estava lendo um livro aleatório, era um livro Brasil, uma biografia, muito bacana inclusive, para poder distrair minha cabeça. Quando ela passou, ela parou e disse assim, poxa, que interessante, é tão difícil ver alguém lendo hoje em dia. É verdade. É tão difícil, em vez de estar no celular, eu estava lendo um livro. Ela parou para conversar, motivada por isso ela parou para conversar. E conversamos sobre muitas coisas, o tipo de literatura que cada um gostava e etc. E ela me perguntou, tu escreves? Eu digo, não, eu escrevo. Eu disse, escrevo poemas, poesias, crônicas, canções. Eu publico no meu Face, eu tenho uma página no Face só de meus textos, de meus poemas. Ela disse assim, já pensou em escrever um livro? Foi onde, né? Aí eu cheguei e disse assim, olha, eu acho que eu não sou capaz disso, eu não tenho essa capacidade, eu acredito. Mas eu deveria tentar. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Naquela semana ficou na minha cabeça. Poxa, engraçado, mas eu não tinha ideia. Eu digo, eu nunca havia escrito uma história assim, né? Nunca tinha pensado dessa forma. Logo pratica e gosta de desafio. Ficou encucado aquilo pra mim, mas eu não tinha uma ideia. A pedra fundamental da coisa aconteceu um dia, após o meu horário de trabalho. Eu cheguei em casa tarde, eram umas 11 horas da noite. Eu segui a minha rotina normalmente, tomei um banho, fiz um café, uma xícara de café, eu sou viciado em café. Sim. Adoro café. Então eu tô tomando um gole de café quando essa história me surgiu. Gustavo, e é aí que eu digo, eu não sei explicar. Por que a história me surgiu completa? O início, meio e fim. Ela me veio na cabeça como se fosse sabe um videoclipe? Sim. Me veio na cabeça aquilo, eu imaginei a história, eu vi o personagem, eu vi as situações, eu vi o que acontecia, eu vi o final. O que eu não tinha era a ligação entre essas partes. Mas eu sabia tudo, eu tinha tudo. Eu com aquela xícara de café na mão, e aquela história me brilhou, eu disse, poxa, isso é legal. Aí eu lembrei das palavras da Fátima dizendo, escreve o livro. Eu peguei, liguei o computador, abri o meu editor de texto e comecei a escrever o que estava na minha cabeça. Eu digo, vou ver no que vai dar. Sim, vamos tentar. No máximo que pode acontecer não dá em nada. É óbvio. Né? Comecei a tentar. E eu desopilei escrevendo. Exato. E eu comecei a escrever e aquilo foi me dando uma coisa bacana. Sabe? Aquela coisa do descargo tá passando, botando pra fora uma coisa que tá dentro de ti, assim. Tanto que eu fiquei tão empolgado que eu acho que naquela primeira noite eu escrevi quase que um primeiro capítulo inteiro da história. Já era tarde, eu tinha que dormir, tinha que trabalhar no outro dia, enfim. Eu digo, bom, se for pra ser, amanhã continua, a ideia vai continuar. Se morrer aí é porque não é pra ser. E aí essa foi a minha grande surpresa. No outro dia a história ainda estava fresca na minha cabeça. A mesma coisa, do ponto onde eu parei, ainda tinha a história, ainda estava fresca. Eu continuei escrevendo e foi fluindo. Nesse meio tempo, isso foi início de novembro do ano passado, 2018, e 9 de novembro é o meu aniversário. No dia do meu aniversário, meu computador queimou. Queimou e pifou de vez. Eu digo, pronto, não é pra mim. Acabou a história. Acabou a história, não é pra mim escrever o livro. Mas, como qualquer pessoa comum tem um pendrive, Com certeza. eu peguei o arquivo, eu sempre salvei, eu tive a sorte de fazer isso. Eu salvava uma cópia dentro do pendrive. Né? E eu já tinha uma cópia dentro do pendrive, eu digo, eu trouxe pro trabalho, um dia eu tô no trabalho sozinho, a recepção um pouco movimento. Pluguei no computador da recepção, abri o editorzinho de texto deles e dei continuidade no livro. E ali eu continuei a escrever. Todos os dias eu continuei a escrever. E eu não conseguia parar. Não me pergunta por quê. Eu sei que eu não conseguia parar. É como se tivesse aquela coisa assim me impondo. Vai de uma vez que tem mais coisa pra vir. Escreve logo só aí que tem coisa pra vir. Quase como uma criptografia. Eu comecei a escrever aquilo. Resumo da história. Eu levei em média 33 dias para escrever a história inteira desse romance. Né? Foram 33 dias assim, muito loucos na minha vida. Eu chegava em casa, às vezes a minha esposa queria conversar comigo, papai, eu tô conversando com ela, mas a minha cabeça tá, a coisa tá... O corpo tá aqui, mas a mente tá em outro lugar. A história tá naquele momento, o meu personagem tem que fazer aquilo ali, tá? Eu tenho que escrever isso, sabe? Sei. Então a minha mente se dividia em duas partes. Eu tinha que ver a vida real e tinha A ficção. a ficção que tinha que sair da minha cabeça. Eu tinha que botar no papel aquilo. Que na grande verdade, pelo que tu tá dizendo, aquilo dali se tornou uma questão de honra, né? Foi quase uma obsessão. Exatamente. Tá entendendo? Eu tinha uma obsessão que eu tinha que terminar aquilo, porque aquilo me estava me incomodando.
Sabe quando tu tens assim, eu tenho um espinho no pé, tu tá com preguiça de tirar, mas tá te incomodando aquilo ali. Tu tem que tirar, depois que tu tirar, tu vai te sentir aliviado. Foi mais ou menos assim. Não que eu estivesse incomodando no sentido de ser ruim, não. Mas eu sabia que enquanto eu não escrevesse aquilo, não terminasse aquilo, ia ficar me martelando quase na uma cabeça. missão, né? Quase uma missão. Então foram 33 dias corridos, né? Que, tirando um domingo, outro assim, mas em base, nos 33 dias eu terminei a história. A história estava pronta. E aí eu comecei a ler a história, comecei a ver do que se tratava a história, né? E eu disse, poxa, a primeira coisa que eu vi assim, cara, isso aí parece um livro espírita. Eu digo, mas tem um detalhe interessante, eu sou ateu, né? Respeito todas as religiões, todas as crenças, não tem problema nenhum, mas eu sou ateu, eu digo, poxa, e isso tem me perseguido até hoje, inclusive, né? As pessoas sempre me perguntam, cara, o teu livro é um livro espírita? Eu digo, não é. Mas por que a história é assim? Eu não sei, ela veio assim, as coisas vêm assim, né? E eu parei para pensar sobre isso, e comecei a lembrar de tudo que eu já escrevi, canções e tudo, e sempre foi assim. Eu tenho uma canção que eu escrevi na ocasião da morte do meu pai. Pouco antes da morte dele, o curioso foi isso. Foi um pouco antes da morte dele, um ano antes, eu acho, da morte dele, ele morreu em 91. Eu escrevi uma canção chamada Papillon, que significa borboleta. E na época eu escrevi a canção, eu adorei a canção e tudo, mas eu não sabia do que se tratava. Eu achava ela bonita, mas não sabia do que se tratava. Após a morte do meu pai que eu percebi que a letra falava sobre ele, sobre a morte dele. Eu disse, poxa, é engraçado como as coisas demoram um tempo para se revelar pra gente, né? Então essa história desse livro, eu não sei por que ela surgiu assim, não sei por que ela tem essa coisa que fala sobre uma pessoa que tem um resgate numa vida passada e tal, mesmo eu não sendo parte das minhas crenças isso, né? Eu podia ter feito diferente, não acredito nisso, vou escrever outra coisa, mas não, a história tinha que ser assim. Fluiu, como tinha que ser. Eu fui o mais honesto possível com a ideia, mesmo sendo divergente com as minhas crenças, que eu não tenho nenhuma, né? Mas eu digo, não, se a história é para ser assim, então vai ser assim. Com outro livro que eu já estou em vias de publicar, já vou aproveitar fazer um spoiler. Sim. Que em breve vai ter já uma segunda história. Já está em andamento. Já próximos meses vai ser lançado. Também foi assim, né? Também uma história ficcional, um romance ficcional, e também é assim, ela vem fluindo. A minha esposa, melhor do que ninguém, você pode afirmar isso pra ti, que eu tô com aquilo na cabeça, eu tenho que escrever, eu não consigo dar atenção pra outra coisa enquanto eu não tiro aquilo da cabeça. É uma meta. É uma meta, e ela vem vindo, e se eu paro, aquela história começa a atropelar na minha cabeça, então eu tenho que escrever, entendeu? Então se é uma missão, se eu não sei te dizer, qualquer coisa que eu disser eu posso estar mentindo. Que assim seja. Né? Que assim seja. Bacana é que esse livro, primeiro, tá aqui. Que eu posso dizer que é bom. Uma escolha. Tá? Tem uma história bacana, o pessoal, todo mundo que leu, não só tu, mas todas as pessoas que leram até agora, tem me dito coisas maravilhosas sobre ele. O que eu acho mais engraçado desse livro, a gente estava conversando isso em off, né? Eu sempre indico esse livro para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu sei que gosta de ler. Porque assim, ó, é uma leitura maravilhosa. Tu sabe que eu gosto de ler e se o livro é bom, melhor ainda. Eu tenho inúmeros livros lá que eu li, e assim, se torna parte da nossa vida. Exato. E às vezes assim, eu indico essa leitura para as pessoas, e as pessoas sabem sobre o que fala. Não vou te dizer tudo sobre o que fala, senão não perde a graça. É. Mas aí vou te dar um spoilerzinho. E aí as pessoas, e aí entra no que tu falou de tu ser ateu, que as pessoas dizem, Gustavo, esse teu amigo é espírita? Digo, não, é ateu. Mentira, ele só não sabe que ele é espírita. Ele é, mas ele não sabe. Todo mundo fala isso. E assim, ó, e o interessante é que esse livro, existe aquele ditado que nos diz que quem lê viaja, né? Aham, exatamente. Eu nunca li um livro na minha vida que eu não tivesse viajado. Sim. Porque tu entra pra dentro do Se você não viajou com uma história, não leu, não leu o livro. Não leu o livro. Assim, a pessoa que escutou uma música e não se emocionou, não escutou. Exatamente. Não ouviu nada. Exatamente, é isso aí. A pessoa que leu um livro, livro bom, né? Escapou, vamos falar aqui. Sim. E não entrou no personagem, não leu. Exatamente. Não entende, nem sequer entendeu. Nem sequer entendeu. E o que eu acho engraçado, assim, eu até falei no início da nossa gravação que tu já começou bombando no livro, mostrando que tu sabia o que estava fazendo.
as palavras que tu usa no início do livro, já de entrada, né, tu vê que são palavras de pessoa que sabe lidar com a escrita, tu tá me entendendo? Não, por mais que tu quisesse que fosse uma coisa simples, tu mostrou na simplicidade que tu sabias o que tu estava fazendo. Isso que foi o mais interessante. Eu sabia o que estava na minha cabeça que eu tinha que escrever. Aí, mas assim, ó, aí eu te pergunto assim, fala daquela pessoa que fez vamos supor assim, né? Um transporte para um outro corpo, nas forças expedicionárias. Aí vem a pergunta que não quer calar. Da onde tu veio, assim, por que tu escolheu as forças? Poderias falar de romance, tu poderia falar de policial, tu poderia falar de ficção. Tu escolheu as forças expedicionárias lá na guerra, que na grande verdade, às vezes eu falo isso para as pessoas, forças expedicionárias. Muita gente guerra? Nem sabe. Que guerra foi? Tu tá me entendendo? E aí, é verdade. E outra coisa que é muito legal, assim, é um espírito de uma pessoa em outra, de uma mulher num homem, do homem numa mulher. Sabe? Eu não sei se isso foi involuntário ou tu fez propositalmente, mas tu conseguiu dar uma ênfase, tu fez uma dinâmica na coisa, assim, porque tu contou um pouco da história do Brasil, sim, totalmente esquecida, porque se tu for ver, milhões de pessoas não sabem disso. Infelizmente, né? E da onde tu buscou isso? Tu dissesse que foi tudo involuntário, foi escrevendo, mas tu tinhas essa sabedoria, assim, tu tinhas essa informação das forças expedicionárias? Eu sempre fui muito... Eu não sou historiador por formação acadêmica, mas sou historiador autodidata, vamos dizer assim, né? Eu amo história. Eu amo história. Eu gosto muito de pesquisar livros ou documentários ou material sobre história, sobre a nossa história e a história mundial. Eu gosto muito de saber. E o período da Segunda Guerra, em especial, mesmo sendo um dos momentos mais terríveis da nossa história, é muito interessante, me interessa muito. Então, quando essa história me surgiu, que eu te falei nessa noite, nessa fatídica noite, que me surgiu, que ela me veio na cabeça, ela me surgiu durante a guerra, e foi durante esta guerra, né? Eu não sei se foi, como eu te falei, pode ser uma coisa inconsciente até, por eu gostar muito do assunto, enfim, pode ser. Mas eu poderia ter falado sobre o exército americano, sim, sobre o russo, o exército alemão, o exército francês. Que é o que todo mundo mais sabe. Que é o que todo mundo mais sabe, né? Mas não, foi na nossa força expedicionária. Não sei porquê, mas foi. Tinha que ser na nossa força expedicionária. Entendeu? Na participação do Brasil na guerra, naquele período, na Itália, naquela batalha, a famosa Batalha de Montese, a história era para ser ali. Tanto que durante a escrita, ao curso de escrita do livro, eu me interessei em pesquisar mais sobre Montese, porque eu nem sabia tanto sobre Montese, né? Eu digo, pô, preciso saber, eu estou escrevendo sobre isso, eu tenho que saber. Até mesmo que eu me senti assim, pô, me sinto desonesto escrevendo uma coisa que de repente eu nem entendo tanto assim, né? Porque como é que eu vou escrever uma coisa que eu não entendo tanto assim? Apesar que eu estava escrevendo, e quando eu pesquisei e eu descobri que o que eu estava escrevendo batia exatamente com o que realmente tinha sido. Eu digo, pô, só é uma baita coincidência, eu não sei o que é. Mas eu pesquisei, eu quis saber se realmente foi assim, se realmente teve lá, como é que foi a história. E eu comecei a ver as coincidências que batiam com a história que me vinha. Tu tá entendendo? E eu digo, pô, então realmente é isso aí, tem que ser assim. Então é a história dessa moça, da Vivian, né? Ela vive uma vida comum, simples, né? Como todo mundo, tem problemas de sociais, assim, de conviver com pessoas. Como eu te falei, coloquei muito de mim no personagem, pelo período que eu passei, que eu desenvolvi essa dificuldade social, digamos assim, né? Então a Vivian tem isso, e ela não entendia o porquê da existência dela naquilo ali. E foi descobrir quando ela foi parar nesse momento da história. Quando ela voltou em 1945 no corpo de um homem, de um soldado da Força Expedicionária, vivendo um horror de uma guerra, com pessoas morrendo na volta dela, sem saber o que ela estava fazendo. E lá ela descobre o porquê de tudo da vida dela. Por que tudo era daquele jeito? Por que ela? Por que naquele período? Entendeu? E o que tinha a ver com a vida comum dela no presente. Né? Então, e depois que eu li a história no final, eu digo assim, poxa, tá aí, é isso. Como eu te falei, eu tinha o início, eu sabia até como ia acabar. Eu só tinha que ligar os pontos. Né? Exato, agora tu falou uma coisa... Praticamente me foi dado de presente a história. Tu falou uma coisa que isso aí é bem interessante.
Eu conheço pessoas, até do anonimato, mas que fazem o mesmo o trabalho que tu, e já vi entrevistas com famosos, tá? Que não é o meu caso. Mas um dia será, e que falam justamente isso. Muitos não gostam. Eu vi uma entrevista uma vez com o Didi, e ele disse que não gostava de ver as gravações que ele fazia. Eu conheço pessoas que, inclusive tem uma grande amiga minha que agora faz um determinado tempo que eu não vejo, a Helena, o nome dela, né? Me deu um livro, escreveu um livro, né, sobre os fogos da paixão. Né? Ela era uma das fundadoras do Clube do Mundo, né, do Porto Alegre. Inclusive, se vocês conhecerem, tenho certeza que vai ser amor à primeira vista, porque são duas pessoas maravilhosas. E o Didi dizia, numa entrevista dele, que ele não gostava de... Porque as pessoas perguntavam, tá, e depois quando tu te vê, né? Eles eu não vejo. Tu leu o que tu escreveu, ou tu terminou o livro e não leu mais, assim? Tu confere aquilo? Tu conferiu esse livro? Tu fez isso? Eu conferi tecnicamente. Ou seja, tipo, erros ortográficos e essas coisas. Tá. Mas ler a história... Como um leitor? Até hoje, eu não abri o livro e li ele como leitor. Até hoje. Não consigo. Não consigo fazer isso. Eu acho que, não sei lá... Talvez, não sei se é porque eu já conheço a história. Não sei. Tu não consegue ler com eu não outros consigo, olhos. Entende? Eu não consigo... A vez que eu tentei... Aí é mais uma curiosidade... A vez que eu tentei fazer isso, que eu tentei dizer, não, vou ler o meu livro agora. Foi o meu primeiro livro. Eu nunca pensei em escrever um livro, vou ler o meu livro. Quando comecei a ler ele, foi onde surgiu a ideia do segundo. Aí o segundo começou a bombar na minha cabeça. Eu digo, peraí. O segundo já tá a caminho. Que porra é essa, sabe? Tipo, sim. Porra, tem outra, como é que é isso aí? Isso aqui eu já esqueci. Comecei a escrever o outro, quando surgiu a história do outro. Então tem que ler o outro quando for editado pra te fazer um terceiro. Quando eu lançar um terceiro, eu acho que se eu ler, vai vir outra história. Entendeu como é que é? Eu sei lá, eu acho que é isso. Então, não, termina, pode terminar. Então assim, ler o meu livro eu não li. Eu não li o meu livro, vamos dizer assim, tá? Ninguém gosta então de quem leu, vocês estão na vantagem, vocês leram. Eu não li o meu livro. Depois que vocês lerem, vocês expliquem pra ele. Me contem a história. Expliquem a história pra ele que ele não sabe ainda. Eu não sei. Agora assim, ó, já para não ficar um vídeo muito grande, depois nós faremos outros, vamos tocar um pouquinho, como a gente diz, na ferida, né? Uhum. Esse livro surgiu de uma situação que tu te encontravas, né? Que eu conheço pessoas também, graças a Deus, né? Graças a nossos guias, nossos orixás, seja os religiosos que forem. Eu nunca passei por isso, né? Mas conheço inúmeras pessoas que passaram, que passam e que, se facilitar, algumas ainda vão passar, que é depressão, surtos, sabe, enfim. Esse livro te serviu como uma válvula de escape? Com certeza. Te serviu como uma terapia? Funcionou bem mais que o psicólogo, por exemplo. Nada contra os psicólogos. Muito menos contra a tua, né? Mas assim, em relação justamente a isso, assim, se tu te pudesse deixar uma mensagem, porque a gente estava conversando isso, né? Como eu disse em off, às vezes as pessoas olham e dizem, o Cláudio quer aparecer, o fulano quer aparecer, a ciclana está querendo ir ibope. Não é assim. A gente não tem, né? A depressão é um grito mudo, né? Exato. É um grito mudo, cara. É a palavra que não é dita, né? É o grito mudo, cara, que ninguém escuta, tá entendendo? Então, assim, tu ainda teves, né, a luz, né, vamos dizer assim, de ter esse dom, né, da escrita, e tu conseguiu te recuperar disso, e não deixamos também de dar o mérito também à tua esposa, que sempre esteve contigo, sempre te ajudou, sempre te apoiou. E graças a ela que o livro conseguiu existir. Exatamente. E outra coisa, assim, digamos a verdade, né, paciência, né? Porque é uma coisa que... Eu já disse pra ela que a passagem dela pro céu tá garantida. Tá garantida, né? Vamos todo mundo grudar no pé dela, né? Pra garantir a nossa também. A passagem dela tá garantida, me aguentou. Porque me aguenta assim, ainda. Então... A gente brinca, a gente sacaneia, mas a depressão hoje é o mal do século. Todo mundo falava do HIV, todo mundo falava do câncer. Agora, semana passada, um amigo meu me mandou um vídeo. Eu faço em off alguns trabalhos também sociais, apesar de não ser, né, um assistente social. E ele disse, Gustavo, assiste esse vídeo e dá a tua opinião. O cara estava se atirando do 7º andar de um prédio. Nossa.
Foi uma coisa muito triste, sabe? Deu um acaso de uma pessoa do prédio da frente estar gravando e gritando, não faz isso, não faz isso. E o cara, pô... Pra pessoa chegar numa situação dessa, cara, ela tem que estar totalmente fora da casinha, como a gente fala. Perdeu noção, perdeu o rumo total. Que graças a Deus não foi o que aconteceu contigo, mas tu passou... Porque tudo começa do pouco, nada começa do muito, né? Muitas vezes até a própria pessoa pode dizer, tô viajando, podia estar me preocupando com outra coisa, tô aqui me preocupando com... Não, comigo foi assim, ó. Eu deixei chegar num limite, né, que eu quebrei, que eu digo que eu quebrei, porque assim, a gente tem essa coisa, principalmente nós homens, né, a gente tem essa coisa machista de não querer... Isso é frescura, isso é frescura. E isso, né? Para muitas outras sem nenhuma conotação também homofóbica, mas isso é viadagem, isso é frescura. Aí tu vai levando, achando que tu é macho, tu vai aguentar. Aí tu quebra, entendeu? Porque quando tu cai na realidade que aquilo não é frescura, que tu realmente precisas de ajuda, é aí que tu vê que a situação não tá legal. E assim, ó, se tu pudesse deixar uma mensagem, isso aí a gente vai falar em outros vídeos, é que nem eu disse, esse aqui já tá muito longo, mas eu tenho amigos que foram usuários de drogas, alguns não conseguiram se salvar dessa desgraça, outros conseguiram sair, eu conversei com famílias, eu ajudei famílias e assim, a família é a base de tudo, sabe? As cobranças que as pessoas fazem, que a sociedade faz. Se tu pudesse deixar uma mensagem assim para as famílias, para aquelas pessoas que não estão vendo o mal que é a depressão, o mal que é a síndrome do pânico e o mal que é serem julgados sem as pessoas saberem o que realmente é isso. O que tu deixarias assim para as pessoas assim entenderem que não é frescura, que não é bobagem, que é realidade e assim, ó, eu acredito que se continuar dessa forma, futuramente vai matar tanto quanto uma arma, porque hoje o tráfico mata, a droga mata, mas eu acredito que se não houver um plano social, uma ajuda social, a começar das pessoas, eu acredito que a depressão vai ser tão fatal quanto a droga, quanto o tráfico, contra... Acho que já na verdade, acho até que já é. Bom, eu vou te... O que eu posso te dizer assim, ó, pela minha própria experiência, eu tive amigos que eu achava que eram amigos, que no momento que eu mais precisei, me abandonaram. Então, o meu conselho é para famílias e para amigos, não abandonem, tá? Mesmo que vocês não entendam. O cara é louco, o cara tá confuso, ele não enxerga. Cara, mas é porque ele tá passando por isso que ele não enxerga. Você enxerga, mas ele não é que ele não quer enxergar, ele não consegue. Não consegue. E não é tu te afastando que isso vai ajudar, isso vai piorar. Então não abandone. Se não puder fazer nada, senta do lado e fica em silêncio. Mas fica perto. Faça a pessoa sentir que ela tem alguém com ela, que não está sozinho. Porque o pior da depressão é tu te sentir sozinho. Eu vou te contar uma coisa, sem querer cortar teu assunto. Tu tá falando uma língua que ninguém entende. Ninguém entende, exatamente. Entendeu? Tu fala uma língua que ninguém entende. E isso que tu tá falando é mais pura verdade, porque isso a gente não conversou, mas eu vou te contar. Eu faço trabalhos acadêmicos, né? Apesar de eu já ser formado em Direito, estou fazendo uma pós-graduação em Direito Previdenciário, mas... e tem alguns amigos, eu faço trabalhos, Bom, enfim. Uma pessoa me procurou para fazer um trabalho acadêmico sobre justamente a depressão. Eu sempre fui uma pessoa de ouvir os outros, de ajudar e tudo, mas há muitos anos atrás, eu via as pessoas dizer, o fulano se matou, o ciclano se matou, e eu dizia, cara, o cara tem que ser muito covarde para se matar, o cara tem que ser assim, o cara tem que ser muito burro para se matar, porque eu sempre prezei pela vida, sabe? Eu nunca teria coragem de fazer isso, acho, né? Nunca passei por isso. Sim. Aí me veio essa pessoa, por isso que eu digo assim, ó, que as coisas acontecem que é pra gente evoluir, né? Me veio essa pessoa e pediu pra me fazer esse trabalho. Eu não posso te fazer um trabalho se eu não entender do que eu tô te falando. Foi como tu dissesse a respeito da escrita do livro. Tu teve que te aprofundar para saber o que estavas falando. E eu comecei a escrever, a pesquisar sobre isso. E aí eu consegui entender o que é isso. E é exatamente o que tu falou. Cara, a depressão, ela te torna, vamos dizer assim, ignorante. Porque tu não consegue mais medir as coisas. Exato. Tu não consegue mais... Não tem mais a medida. Não tens mais exatamente. Então assim, ó,
eu comecei a ver assim, como eu pensava errado, cara. Como as coisas não eram como eu achava, entendeu? Aí eu comecei a entender melhor a palavra empatia. Uhum. Porque é muito mais fácil eu te julgar do que eu te ajudar. Isso aí é fato. Porque a solução todo mundo tem, né? Engraçado. Exatamente. Isso, né? A solução todo mundo tem. É. Porque não passou por aquilo ali. Agora que passar aquela solução, ver que aquela solução não funciona. Aí eu comecei a me botar no lugar dessas pessoas. E comecei a ver livros de psicologia, a ler livros de psicologia, a ler livros de psiquiatria. Cara, isso é uma doença extremamente devastadora, cara. Porque tu chegar ao ponto de querer tirar a tua vida, tu tens que estar muito no fundo do poço. É que chega um ponto que tu não te aceita mais nesse mundo. Exato. Tu não é daqui, tu tá entendendo? Eu costumo brincar, hoje eu brinco com isso. Eu brinco muito com a minha esposa, que eu digo que eu tô esperando a minha mãe vir me buscar, né? Porque eu não sou desse planeta. Mas a gente ri tudo. Sim. Mas é basicamente isso aí. A pessoa chega a um ponto que ela não fala o idioma de ninguém, ela não caminha igual a ninguém, ela não respira o mesmo ar dos outros. Eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que sair daqui, sabe? Eu tenho que achar uma saída. E às vezes, e é o que acontece, infelizmente, com essas pessoas, chegam a um ponto que a única saída que eles veem é essa. Eu vou sair desse mundo. Não tem espaço mais pra mim aqui. Chega, não aguento, ninguém me entende, ninguém me escuta. Tá entendendo? Eu não consigo. Então aí a pessoa começa a achar que ela tá errada mesmo. Que não, ela que é o problema, não eu sou o problema. Teu problema dos outros. Entendeu? As pessoas estão certas, eu sou um idiota. As pessoas estão certas, eu sou ignorante. As pessoas estão certas, eu sou um imbecil. Então de repente... Entendeu? Não é. Não é isso, entendeu? E é esse o problema. É por isso que eu digo, não abandonem. Não afastem. Tu não entende? Ok. Ouve apenas. Entendeu? Mostra que tu tá junto. Dá o ombro pra mim chorar. Mostra que tu tá junto. Eu não consegui te entender, mas eu tô contigo. Tá entendendo? Eu tô contigo, vamos nessa. Entendeu? Vamos achar uma saída junto. Eu não tenho uma saída pra ti, tu não sabe como sair, vamos procurar uma junto. Vambora. E isso ajuda muito. Isso eu tive da minha esposa, tá entendendo? Foi da minha esposa que eu tive isso. Entendeu? Por isso que eu digo que esse livro eu devo muito a ela. Senão não teria nem terminado. Entendeu? Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista com a psicóloga, ele me perguntou assim: tens vontade de matar? Eu digo, tem, mas antes eu tenho vontade de matar muita gente. Tu sabe. Porque tu cria um ódio, tá entendendo? Exato. Há coisas que não tem por que tu odiar. Entendeu? Começa a ver as coisas de outra forma, né? Porque as pessoas não te entendem, o depressivo ele começa a ver as pessoas como são teus inimigos. Ou seja, tu é inimigo deles, tu tá entendendo? Pra eles tu é inimigo deles. Eles não te querem perto, tu começa a ver, eles não me querem perto, eles me detestam, porque eu sou um idiota. Aí tu começa a te prejudicar. Nesse ponto, eu sou um idiota, eu sou um babaca, acabou.